As maiores dificuldades é, não repetindo aquilo que venho dizendo nas últimas semanas, não é dizendo, é informando, está para entregar um corpo e nós já lá vamos. Eu queria aproveitar este mapa, que é um mapa atualizado, está em inglês, mas eu acho que as pessoas percebem perfeitamente. O somatório das cores, que era aquele sal vermelho claro, pálido, e aquele verde mais pálido ainda, juntos formam o que é a faixa de Gaza. Eu tenho dito que ela foi basicamente cortada a meio, porque a zona verde é aquilo que eles designam por... a zona verde está sob controlo israelita, futuramente também terá forças internacionais neste território, a propósito do que tinhas falado, a segunda fase prevê a entrada de forças internacionais e já lá vamos. Esta fase será para ser reconstruída no imediato leia-se o mais brevemente possível. E a zona vermelha é para ficar como está. Ficar como está porque está em ruínas. Bom, grande parte até não está a zona vermelha. A zona verde está pior, porque na zona vermelha está, por exemplo, mais acima a Gaza City, que é a capital. A capital está parcialmente destruída, mas tem dezenas ou centenas de edifícios que continuam intactos e é onde mora até a maior parte da população. Este é o cenário, mas Israel já vem dizendo de forma reiterada, não é ameaçadora, mas a dizer que estão aqui para ficar. Enquanto não houver garantias de segurança do Hamas, enquanto esta segunda fase não avançar, lembro que a segunda fase coincide com a substituição do regime ou do governo, passar para ser governado ou gerido por uma entidade tecnocrata, e é o desarmamento do Hamas. O Hamas não desarma e esses elementos tecnocratas, onde é que eles estão também? É preciso definir. É preciso haver critérios, é preciso haver uma apresentação e uma aceitação por todas as partes envolvidas. Nada disso aconteceu. Portanto, se me perguntas da segunda fase, não há segunda fase. Vai haver uma reunião nos Estados Unidos da América entre Netanyahu e Donald Trump, que está prevista uma presença até alargada de Netanyahu durante uma semana nos Estados Unidos da América. Enfim, esta é a situação. À vontade, vamos ver se a zona verde, vamos mesmo no fundo do mapa, Rafah, é por aqui que querem começar. Reconstruir a cidade de Rafah e remover os entulhos, que isso já está a acontecer. Israel já vai removendo, com suas operações de engenharia, estão a remover os destroços. Vamos aguardar. Tenho aqui algumas informações extra. Já percebemos como é que está dividido a faixa de Gaza, quem controla a zona verde e quem descontrola a zona vermelha, e é preciso uma força internacional de estabilização que ficou definida no cessar-fogo. Este é outro busilis da questão. Esta força internacional não existe e está difícil que veja a luz do dia. E porquê? Segundo o Donald Trump, ou segundo as suas pretensões desta administração, Donald Trump ou aqueles que estão a gerir de perto as movimentações acerca do cessar-fogo e as alterações naquilo que tinha sido acordado, inicialmente previa o seguinte: 1.500 soldados ingleses do Reino Unido, peço desculpa, da Grã-Bretanha. Há ingleses, há galeses, há irlandeses do norte, há escoceses, enfim, que é isto que forma o Reino Unido, a Grã-Bretanha. E estes militares teriam experiência em desativação de bombas, médicos militares, e que seriam ajudados por outros cerca de 1.000 soldados franceses, que era para limpar estradas e dar segurança a estas atividades. Os Estados Unidos da América ainda solicitou tropas extra ou adicionais a países como a Alemanha, os Países Baixos e países nórdicos, sobretudo estes, para lidar com as questões hospitalares, hospitais de campanha, com logística, com acesso à inteligência, mas tudo isto caiu por terra, porque a maior parte dos países, se não quase todos, rejeitaram, liminarmente rejeitam, até consideraram, eu passo a transcrever, é um plano delirante de Donald Trump. Segundo os europeus, não estão interessados em enviar tropas com o receio de irem combater o Hamas.
Esse é o receio. O Hamas mantém-se naquela zona sensível, estão armados, e estas tropas destes países ou é manutenção de segurança ou de vigilância, ou perceber se o cessar-fogo está a ser implementado no terreno ou não, ou nós não vamos ceder absolutamente nenhum militar. Portanto, a situação está completamente estagnada. Depois houve intenção ou preocupação da administração norte-americana sensibilizar os países árabes ou muçulmanos. Foram à Jordânia, foram bater à porta, o rei Abdullah tinha sido solicitado centenas de militares de infantaria, cerca de 3.000 polícias, foi esse o pedido à Jordânia. O rei Abdullah descartou totalmente, recordando que o seu país politicamente é muito próximo do Hamas e que mais de metade dos jordanos têm ascendência palestiniana, estão muito misturados e não querem ser eles a policiar o Hamas, porque têm sangue semelhante, em colaboração ou cooperação com as forças israelitas. Portanto, não querem trabalhar lado a lado com forças israelitas, razão pela qual também descartaram completamente. E a pergunta que eu coloco e todos colocam, e os americanos? Os americanos estão a definir as regras do jogo, tal como estão a fazer na Ucrânia, mas não enviam nenhum militar, nem dão $1 para a reconstrução da faixa de Gaza. Interessante. Estes planos de Donald Trump, de facto, são muito interessantes para ele sempre dizer os louros de assinar os louros de paz, plano, mas depois os outros que morrem, os outros que combatem e os outros que gastem dinheiro dos seus impostos. Porque ele não está minimamente preocupado com isso, razão pela qual vai dizendo reiteradamente que eu não dou um cêntimo para ninguém, nós não damos, só vendemos, só fazemos negócios e pouco lhe interessa as questões do direito internacional ou as questões humanitárias. Última hora surgiu a Indonésia. A Indonésia, e isto é mesmo última hora, a dizer que a Indonésia diz que até pode disponibilizar até 20.000 militares, que é um número assombroso. 20.000 militares, desde que esteja incluído no mandato da NATO. Das Nações Unidas, peço desculpa, não da NATO. Da NATO já vou falar daqui a pouco. Portanto, esteja integrado no mandato das Nações Unidas. Já sabemos que a Turquia disse, sim senhor, nós podemos enviar, Israel disse, todos menos turcos, não queremos inimigo à nossa porta, portanto, aí não há entendimento possível. Outros países que manifestaram algum interesse em enviar tropas, Paquistão, Malásia, os muçulmanos, Canadá, França e Chipre. Disseram, estão receptivos à ideia, é preciso saber como implementá-la. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que são adversários do Irão e do Hamas, estes movimentos xiitas terroristas, dizem que nós não enviamos absolutamente a ninguém, nem a Arábia Saudita, nem os Emirados. Portanto, a situação continua indefinida, e tantas preocupações com o bem-estar dos palestinianos, mas na hora H, na hora das decisões, na hora da decisão e mostrar de facto que há essa vontade, ninguém quer desarmar o Hamas. E o Hamas lá continua com as armas e a ditar regras e normas e a gerir, como nós sabemos, com o mão de guerra. Olha, só a propósito, porque, Janete, mais uma vez, sabes que eu não guardo para mim informações a propósito daqueles blocos amarelos. Isto foi porque li mesmo antes de me sentar e amanhã vou trazer os vídeos. Aqueles blocos amarelos definem, estes blocos amarelos definem... São os tais que traçam a linha amarela que de 200 e 200 metros a um bloco deste cimento, que é a nova espécie de fronteira temporária, obviamente. É a linha que delimita uma e outra zona. O espaço, a zona que agora designam zona verde e zona vermelha. Amanhã vou trazer, eu prometo-vos, porque estava a ver agora antes de me sentar, os palestinianos a filmar os israelitas com estas retroescavadoras a empurrar, a deslocar estes blocos. Não é com a barriga, mas é com a engenharia. Portanto, o território que Israel está a controlar, os palestinianos estão a acusá-los de eles alterarem a fronteira. Portanto, estão a avançar no terreno. Estão ali ganhando terreno como se ninguém visse. Assim mesmo há... Pronto, parecem as crianças. Agora esta parece Vladimir Putin. Isto agora é meu, isto passou a ser meu. Enfim, mas eu prometo, não me vou esquecer, amanhã vou trazer estas imagens. A situação Feito esse balanço, esse levantamento sobre a situação que nos encaminha para uma segunda fase, esperemos que lá cheguemos. Vai-nos falar também e fazer um ponto de situação sobre o refém que permanece
retido em Gaza, o corpo do refém. Vou falar dele, e antes disso vou falar do tailandês, porque foi o penúltimo a ser entregue. Eu vou falar do tailandês com o meu profundo respeito, porque o corpo de Suu Kyi Sak, de 39 anos, na altura, que foi raptado, trabalhava numa exploração agrícola, está finalmente, aqui está, a caminho de casa. Vai voltar, já está a caminho. Os seus entes queridos tiveram, e pessoas que o conheciam, e vizinhos, enfim, ninguém fica indiferente a esta tragédia, fizeram uma despedida comovente no aeroporto Ben Gurion. Já vamos aqui a que este é Rangvili. Podemos pôr as fotografias do tailandês, que eu já vou falar dele, mas enfim, só dar partilhar estas informações que eu acho sempre, e é bom conhecer as tradições de outras nações. As tradições fúnebres na Tailândia são profundamente budistas. O teu corpo vai ser trasladado, foi de avião, provavelmente já lá estará. Elas são focadas na transição da alma para a reencarnação. São esses os rituais budistas, têm rituais depois de purificação, cânticos dos monges, ofertas, cerimónias que podem durar vários dias nos templos, finalmente a cremação, porque a morte é vista para os budistas e pela família de Suu Kyi Sak como um processo de libertação. Gostava sempre de partilhar que há diferentes formas de exéquias e procedimentos fúnebres. Os budistas têm estes protocolos e assim será também com Suu Kyi Sak, e paz à sua alma. Vou-te agora responder o corpo que está em falta, que é um corpo que é um astro-trunfo para o Hamas, mas a situação está muito delicada. É esse senhor que aqui está, Rangvili, que foi morto no 7 de outubro. As buscas, segundo a Jihad Islâmica Palestiniana, disseram ontem que as buscas terminaram. Terminaram. Quer dizer, não temos o corpo de Rangvili. Todos os corpos que tínhamos foram libertados. Não temos mais nenhum corpo. Fizemos as últimas tentativas para descobrir onde estava Rangvili e nós não sabemos, portanto damos como finalizada a primeira fase. Claro que isto não é aceito, sobretudo pelos familiares, nem por Israel, porque querem os restos mortais de Rangvili, que é considerado, infelizmente faleceu, é considerado um herói nacional de Israel. No fatídico 7 de outubro, ele com apenas 24 anos, ele estava na cama, porque estava de licença médica, ele tinha fraturado uma clavícula e em 2 dias iria ser intervencionado. Tinha marcado uma cirurgia. Ouviu, pelas informações, que havia um ataque do Hamas e dos palestinianos. Ele levantou-se da cama, vestiu a sua farda e foi combater. Ele foi para Kibbutz Alumim com outros elementos, soldados. Ele terá morto entre 12 a 14 elementos terroristas até ser abatido. Foi levado ferido e acabou por falecer na faixa de Gaza. Israel só declarou a sua morte em janeiro de 2024, só teve confirmação real que tinha morrido e foi decretada em janeiro de 2024. Sargento, uma figura importante, abateu vários terroristas, razão pela qual este corpo lá continua. Eu não faço fé naquilo que dizem os terroristas. Janete, tu há tempos perguntaste-me quais eram aqueles que tinham ligação a Portugal. Aqui está, estamos a falar de um que tem passaporte português, que eu também desconhecia e assumo. Rangvili tem passaporte português ao abrigo da Lei da Nacionalidade de 2015, que Portugal... Havia outros, sim. Havia outros, mas este, inclusive, porque agora é o último, já na altura tinhas perguntado aqueles 6 que faltavam, lembro perfeitamente, eu não tinha resposta na altura. Se desses 6 algum tinha passaporte português. Rangvili tem. Ao abrigo, porque a família dele era de origem egípcia, mas sefarditas. E no seu histórico também expulsos de Portugal, como sabemos, e ele comprovou que tinha ascendência sefardita, e a razão pela qual ele tinha porque faleceu, passaporte
português. Vamos aguardar, porque isto vai dar ainda pano para mangas.